Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Erenge e hoje eu trago para vocês o vídeo ensinando a como resolver essa questão de circuitos elétricos. Então, antes de mais nada, peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem, além de seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição. Então não deixe de passar lá que eu estarei postando conteúdos a mais e complementares ao conteúdo que eu ensino aqui no canal no YouTube. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos duas figuras sendo apresentadas para a gente, em que o enunciado fala: um método para determinar experimentalmente a impedância de entrada completa de um circuito é sugerido na figura a seguir. Então aqui no caso a gente tem uma figura A e B, sendo que na figura A a gente tem apenas um circuito qualquer, um circuito N, sendo simplificado por um bloquinho, em que a gente vai ter dois terminais ligados a ele, e a impedância de entrada vista por esses terminais vai ser justamente a impedância desse bloquinho, ok? Do circuito que está dentro desse bloquinho, enquanto na figura B é o mesmo bloquinho, aqueles terminais, mas só que foi colocado no meio um capacitor em série ao bloquinho. Beleza. E aí ele fala: sejam as impedâncias de entrada dos circuitos das figuras A e B, respectivamente, denotadas por ZA e ZB. Ok, então ele está falando que a impedância de entrada vista pelos terminais da figura A é chamado de ZA, que a gente já adianta que é justamente a impedância de entrada do próprio bloquinho da figura A, né? Enquanto na figura B, a impedância de entrada vista pelos terminais agora é ZB, já que a gente tem um capacitor no meio que foi colocado em série com um bloquinho. E aí ele fala, já que aqui é o ZA e aqui é ZB, e a relação entre os dois ele já estabelece, que é, então, ZA é igual a ZB menos ZC, onde ZC é igual a 1 sobre J ômega C. Ou seja, ele deu essa informação aqui que a gente já conhece da teoria de circuitos, que a impedância do capacitor é justamente igual a 1 sobre J ômega C. Essa informação ele dá para a gente só para destacar que esse capacitor aqui, a impedância, é um capacitor ideal, em que a impedância dele a gente tem que só considerar no formato ideal, sendo igual a 1 sobre J ômega C. A gente não considera que existe uma parte resistiva, entendeu? É só literalmente a parte imaginária que a gente já conhece, ou seja, um capacitor ideal. Por isso que ele dá essa informação para a gente. E aí ele fala, né, se o módulo de ZA é igual a 100 ohms, o módulo de ZB é igual a 50 ohms, ômega, ou seja, a frequência angular de operação é igual a 100 radianos por segundo, e a capacitância do capacitor é igual a 100 microfarads, determine ZA. Então, no caso aqui, ele deu todas as informações, ele deu o módulo da impedância de ZA, ele deu o módulo da impedância de ZB, ele deu a frequência angular de operação, e deu a capacitância desse capacitor aqui. E pediu para a gente justamente determinar a impedância ZA, que é justamente a impedância do circuito interno que existe dentro do bloquinho N. Entendeu? E aí ele fala depois: represente cada uma das impedâncias por um segmento orientado no plano complexo e resolva o problema graficamente. Verifique o resultado analiticamente. Então, beleza. Está aqui o enunciado. De forma resumida, ele apresentou aqui um, é, um método que a gente vai estar praticando, que é a determinação da impedância de um bloquinho que a gente não conhece o que tem dentro, através da representação das impedâncias no plano complexo. E a gente vai conseguir determinar, justamente no caso, a impedância ZA, que é a impedância do circuito interno do bloquinho. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Coloquei aqui todos os dados que ele deu no enunciado, o modo ZA, modo ZB, a capacitância do capacitor, a frequência angular ômega e também a relação que ele deu entre as impedâncias, ok? Representei aqui melhor, né, as duas figuras do enunciado, colocando uma forma mais detalhada, que no caso aqui ZA é a impedância vista pelos terminais, ok? Por aqueles terminais, enquanto ZB é a impedância vista pelos terminais, sendo que agora a gente tem um capacitor chamado de Czinho em série com um bloco N. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Como primeiro passo, a gente vai estar fazendo o mais fácil de tudo, que é calcular a impedância capacitiva do capacitor. Então, aqui no caso, a impedância capacitiva é igual, como a gente já conhece, como sendo menos JXC, sendo o XC é a reatância capacitiva, ok?
A reta capacitiva, ela é justamente igual a 1 sobre ômega c. E aí, justamente com o conhecimento de ômega e c, que foi dado no enunciado, a gente é só substituir os valores na fórmula e, no final das contas, a gente conta que a impedância capacitiva é igual a menos J100. Ou, na forma polar, é igual a 100 ângulo de fase menos 90. Tranquilinho, beleza. Agora, escrevendo as impedâncias na forma completa, se a gente for pegar o ZA e o ZB, eu quero só destacar aqui para a gente, porque a gente vai estar tendo que visualizar esses dois formatos quando a gente for posicionar no plano complexo esses dois números complexos, que são as impedâncias A e B. E no caso aqui, eu só detalhei como é que elas são representadas na forma polar e na forma retangular, ok? Beleza, está aqui o formato das duas. E aí, a gente vai pegar as duas que estão no formato retangular, que é justamente RA mais JXA, e a outra é RB mais JXB, e substituir na fórmula, na equação da subtração, que a gente vê lá em cima, né? O do ZA igual a ZB menos EC. Então, eu vou substituir todas as informações que a gente conseguiu das impedâncias na forma retangular, eu vou estar substituindo nessa fórmula aqui do ZA igual a ZB menos EC. Então, aqui no caso, ZA vai ser substituído por RA mais JXA, enquanto o ZB vai ser substituído por RB mais JXB, e o ZC vai ser justamente o menos J100. Lembrando que na frente tinha um menos, então vai ficar menos J100. Beleza? Ótimo. O próximo passo, a gente vai estar começando a representar as impedâncias no plano complexo. Então, eu desenhei aqui o plano complexo no plano complexo puro, né, com os dois eixos imaginário e real, ok? E o primeiro impedância que a gente representa no plano complexo vai ser justamente a impedância ZA, em que justamente eu tracei aqui uma impedância ZA, uma seta representando a impedância ZA, ok? Em que o tamanho dessa seta vai ser igual a 100 e o ângulo de fase vai ser igual a θA. No caso aqui vai ser positivo. No final do vídeo eu vou estar explicando o motivo de eu ter que assumir como positivo, não negativo. No final do vídeo eu explico, ok? Ou seja, por que eu assumi aqui no caso XA como sendo a parte imaginária do ZA sendo positivo. Isso daí eu vou explicar melhor no final do vídeo. Mas aqui no caso eu só apenas posicionei o número complexo ZA no plano complexo nesse formato aqui, sem ângulo de fase θA. Lembrando que o 100 foi dado pelo enunciado, é o módulo da impedância, beleza? E no caso aqui, as componentes horizontal e vertical desse número complexo vai ser justamente a parte real é o ZA, ou RA, e a parte imaginária é o XA. Como a gente já vê, é explícito para a gente na fórmula, na impedância ZA, na forma retangular, ok? Beleza. O próximo passo. Agora, pessoal, coloquei aqui justamente a informação que a gente já coletou, né, das três impedâncias, cada uma com as suas representações retangulares e polares, ok? E justamente a relação que a gente conhece de ZA sendo igual a ZB menos EC. Agora, o próximo passo que a gente vai estar realizando, que é essencial, é determinar a relação entre RA, RB, XA e XB, que vocês verão como será útil saber a relação entre as componentes reais e imaginárias das impedâncias ZA e ZB. Bom, vamos lá, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai pegar essa fórmula aqui de ZA igual a ZB menos EC e a gente vai pegar de novo o formato que a gente substituiu, cada uma no formato retangular de cada uma das impedâncias presentes nessa forma. Bom, eu vou passar o menos J100 para o outro lado, justamente já que tem um menos aqui na frente do parênteses, eu vou passar para o outro lado somando. Então, justamente, quando eu tenho um menos J100, passo para o outro lado, fica justamente a impedância ZA sendo menos J100. E aí sendo igual a RB mais JXB. Em outras palavras, quando a gente olha essa fórmula aqui, a gente conclui que é justamente ZA menos J100 igual a ZB. A gente vai ver por que eu estou escrevendo, voltando aqui para o formato compacto sem estar na forma retangular. Que a gente vai ver que a gente vai precisar, na hora de determinar a posição do número complexo de ZB, né, do vetor de ZB,
no plano complexo, a gente vai ter que fazer justamente tratar com uma soma vetorial. Então, isso aqui eu estou explicitando para vocês que vai ser uma soma vetorial entre ZA com o menos J100. A gente vai ver melhor mais à frente, mais claro essa parte. Mas, continuando aqui, né, desde a forma retangular, vamos evoluir mais um pouco, colocando em evidência o J. A parte o J justamente aqui no lado esquerdo da igualdade. E aí a gente tem RA mais J, XA menos 100 é igual a RB mais JXB. Beleza? Tranquilinho. Agora, por comparação dos dois lados da igualdade, a gente já consegue identificar uma relação entre as partes reais e imaginárias dos dois lados da igualdade, em que a gente pode concluir, por comparação, que na parte real dos dois lados, no caso a gente só tem o RA de um lado e o RB do outro. Então a gente pode afirmar que o RB é igual a RA, porque a parte real dos dois, a parte real dos dois lados são iguais, ok? Beleza, o número complexo, né, formado no lado esquerdo, quando igualado ao número complexo do lado direito, a gente pode concluir que justamente a parte real dos dois lados sobram e que elas, justamente por causa disso, elas vão estar, elas sobram e se igualam. Então fica RA sendo igual a RB. Enquanto a parte imaginária a gente pode relacionar, já que o termo que está multiplicando o j, quais são? Dos dois lados, de um lado vai ser x a menos 100, e justamente o termo que está multiplicando o j é o xb. Então, por comparação, a gente conclui que xb é igual a xa menos 100. Beleza? E assim a gente estabelece uma relação entre RA, RB, XA e XB, com XB sendo igual a XA menos 100 e RB sendo igual a RA. Beleza? Tranquilinha essa parte. Se tiverem alguma dúvida na explicação que eu dei, deixem nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo. Ok? Bom, o próximo passo que a gente vai estar sabendo é, agora que a gente já desenvolveu aqui a fórmula e aprendeu as relações entre os termos da parte real e da parte imaginária, e também a relação do somatório vetorial que existe, a gente agora vai justamente continuar representando as impedâncias no plano complexo. E a próxima impedância que a gente vai representar vai ser justamente a impedância ZC no plano complexo. E como é que a gente vai representar? No caso aqui, como a gente tem conhecimento de que o ZC ele vem na fórmula lá de ZA igual a ZB menos ZC, a gente sabe então que o ZC ele surge, ele é, no caso, módulo de 100 ângulo de fase menos 90, certo? Então a gente sabe que ele vai estar apontando para baixo, ok? E que, no caso, como eu tinha falado anteriormente, o ZB será determinado através de somatório vetorial de ZA com ZC. Então, como é que eu faço somatório vetorial? Eu pego o final de um vetor e inicio o outro vetor a partir dele, para que depois eu una no final do início de um no final do outro o terceiro vetor, que é o resultado do somatório dos dois vetores. Entendeu? Então, aqui no caso, antes, eu falei aqui, ZB será determinado através do somatório vetorial de ZA com ZC. Então, aqui no caso, a gente concluiu que o ZB é igual a ZA menos J100. Então, aqui no caso, eu sei que é o vetor de ZA menos J100, ou seja, menos J100 porque é o ZC, né, com o módulo de 100, ângulo de fase menos 90, então é uma seta verticalmente para baixo, ok? E o resultado desse somatório vai dar justamente o vetor ZB, ok? E uma coisa muito importante, olha só a representação quando a gente representa no vetor, a gente ilustra, traduz o que é explicitado na fórmula que a gente conclui escrevendo no papel desenvolvimento matemático. Porque aqui, ó, justamente o lado o xb, ele vai ser justamente igual ao xa, que é todo esse lado aqui do triângulo retângulo formado, né, o triângulo grandão, menos a parte do xc, que é menos 100, ou seja, é tudo isso aqui, o xa, menos essa parte aqui,
que é o de 100, entendeu? E o xb vai ser justamente esse lado aqui, essa parte aqui que resta do xa, beleza? Ou seja, traduzindo essa forma de xb igual a xa menos xc e xa menos 100, que é igual a xa menos 100, beleza? E agora, o RB é justamente igual a RA. Então, olha só, o RB ficou justamente em cima do RA, da seta do RA que existia aqui embaixo. Por quê? Porque justamente o RB é igual a RA. Beleza? Então, quando a gente traçou o gráfico, cada uma das componentes, meio que a gente já traduziu justamente as fórmulas que a gente tinha encontrado anteriormente, entendeu? O único conhecimento que a gente precisou de fórmula para conseguir desenhar é saber justamente que o ZB é igual a ZA menos J100, entendeu? Ou seja, o ZA menos o ZC, entendeu? Não, o ZA mais o ZC, mas que no caso o ZC era menos J100, então fica ZA menos J100, que vai dar igual ao ZB, ok? Então, traçamos as impedâncias no plano complexo. Agora, qual vai ser o nosso próximo passo? Agora, gente, vai ser desenvolvimento de questão de geometria, né? Já que a gente tem dois triângulos retângulos formados, né? Esse grandão aqui com a hipotenusa sendo 100 e esse menor com a hipotenusa sendo 50, beleza? E, justamente por causa disso, estamos trabalhando com triângulos retângulos, a gente vai estar aplicando a fórmula de Pitágoras desses dois triângulos. Então, no caso aqui, como é que eu vou escrever a Pitágoras desses dois triângulos aqui? Eu vou colocar trabalhando só com os... ou seja, vou estar trabalhando só com os termos de cada uma das impedâncias especificamente. Então, no caso aqui, do triângulo maior, eu basicamente só pensei no triângulo original que a gente tinha visto da impedância dizial, ou seja, 100, a hipotenusa, e cada um dos catetos é RA e XA. Então, eu escrevi a fórmula de Pitágoras, sendo como o módulo de A ao quadrado é igual a RA ao quadrado mais XA ao quadrado. Beleza? Enquanto no triângulo menor, que é esse triângulo aqui verde, é referente à impedância ZB, em que eu vou ter ZB ao quadrado é igual a RB ao quadrado mais XB ao quadrado. Aí fica mais explícito aqui para a gente identificar a hipotenusa e os catetos, ok? Beleza. Agora, aquelas relações que eu estabeleci entre RA, RB, XA e XB, eu vou estar substituindo na segunda equação de Pitágoras. Então, eu sei que xb é igual a xa menos xc, que é a mesma coisa que xa menos 100. Beleza. Agora, eu vou estar substituindo isso na segunda fórmula de Pitágoras, sendo então módulo zb ao quadrado é igual a ra ao quadrado, mais, como xb foi substituído, vai ser xa menos 100 ao quadrado, ok? Lembrando que rb vai ser igual a ra, a gente vai ver isso daí sendo utilizado. Coloquei a informação aqui dos dados, em que justamente o módulo de ZB, sendo 50, eu vou substituir nessa fórmula aqui de Pitágoras. Então, no caso aqui, isolando o RA ao quadrado, né, e substituindo o valor de módulo de ZB, que eu sei que é 50, fica assim o formato. Então, RA ao quadrado, isolado, fica assim o seu cálculo, a sua fórmula, ok? Agora, lá na outra equação, o que a gente vai estar fazendo? Na outra equação de Pitágoras, referente a ZA, isola-se também o RA e substitui-se o valor do módulo de ZA. Então, no caso, eu tinha lá justamente essa fórmula aqui, ó, módulo de ZA ao quadrado igual a RA ao quadrado mais x ao quadrado. Vou isolar o RA. Então, o RA isolado fica assim, 100 ao quadrado menos xa ao quadrado igual a RA ao quadrado. Bom, beleza. Temos duas equações aqui em que elas são igualadas a RA ao quadrado. Então, já que as duas são iguais a RA ao quadrado, eu posso afirmar que essa primeira equação é igual a essa segunda equação aqui. Então, igualando as duas equações e resolvendo, a gente pode finalmente determinar uma das componentes da impedância ZA, que é justamente o XA, porque igualando as duas fórmulas, nós vamos ter justamente uma só variável para calcular. E quando a gente desenvolve, né, faz o desenvolvimento matemático dessa equação, a gente encontra como XA sendo igual a 87,5 ohms. Beleza.
concluímos metade do objetivo, que é determinar justamente uma das componentes de ZA, sabendo que o objetivo é determinar justamente a impedância ZA. Então já determinamos a parte imaginária. E agora, facinho, molinho, a gente vai determinar a outra componente, que é o RA do ZA. E como a gente vai fazer isso? Com o valor de xa determinado, basta substituir na primeira equação de Pitágoras referente a ZA e determinar RA também. Então eu vou pegar aquela primeira equação de Pitágoras, sendo módulo de ZA ao quadrado igual a RA ao quadrado mais XA ao quadrado. Vou substituir o XA por 87,5, que é o valor de XA, né, que a gente calculou. E, resolvendo essa equação, nós encontramos como sendo RA igual a 48,41 ohms. E assim, a gente conclui que o valor de ZA é justamente 48,41 mais J87,5 ohms. Beleza? E assim, a gente conclui resolvendo essa questão, determinando justamente a impedância ZA. Ok? E assim encontramos a resposta dessa questão. E agora eu queria só complementar com vocês, né, só explicar para vocês o motivo de eu ter assumido um XA positivo, eu não ter assumido o XA negativo, ou seja, a fase eu assumi como ela sendo maior do que zero, não menor do que zero, a fase da impedância ZA. Né? Ou seja, a impedância ZA ocupou o primeiro quadrante no plano complexo. Então eu coloquei aqui no próximo slide a explicação. Então, pessoal, o motivo, né, uma observação importante para o XA não ser negativo é que, analisando os dados que ele deu no enunciado para a gente conclui que o módulo de ZA é maior do que o módulo ZB. Claro, era óbvio para a gente, porque ele falou se o módulo ZA é igual a 100 e o módulo ZB é igual a 50, então, no caso, a gente conclui que o módulo ZA, é maior do que o ZB. Apesar de, quando a gente olha o ZA sendo igual a ZB descontado de ZC, isso daí seja estranho, né? Porque a gente pensa que o ZA é menor do que o ZB. Mas, no caso, a impedância ZC, na verdade, é uma impedância capacitiva. Então, por isso que, no caso aqui, o menos que está na frente, ele vai se transformar com o mais, já que vai vir o menos do ZC. Tá? Mas aí, por que é importante ter essas noções de quem é maior do que o outro? Do ZA sendo maior do que o ZB. Porque quando a gente for desenvolver, a gente tem que ter isso em mente, já que se a gente assumir o XA negativo, nós teremos o seguinte. Quando a gente pega a fórmula do ZA menos J100 igual a ZB, né, ou seja, pegando o J100 aqui que está somando e passar para o outro lado subtraindo, como a gente viu anteriormente, quando a gente substitui os termos na forma retangular, como a gente tinha visto, o que vai mudar agora é que, justamente, já que a gente está assumindo um XA negativo, o XA, então, já que ele é negativo, então a gente escreve a impedância ZA como sendo RA menos JXA. Ok. E aí, o que a gente vai avançar disso? A gente vai colocar em evidência o menos J no lado esquerdo da equação. Então, fica RA menos J vezes RA mais 100, ok? Isso tudo sendo igual a RB mais JXB. E aí, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar realizando, por análise, uma comparação dos dois lados da equação, que a gente vai concluir que o RB vai ser justamente igual a RA, ok? A parte real de um lado é igual à parte real do outro, ok? Ou seja, o RB e o RA continuam sendo iguais. Mas agora, pensando no tamanho de XB, né, já que, por comparação, a gente conclui que o XB vai ser justamente igual a menos XA menos 100, ok? Mas se a gente pensar justamente no módulo, no tamanho de XB, ok? Ou seja, no módulo D, a gente conclui que o seu tamanho vai ser igual a XA mais 100. E isso, se vocês já começam a unir os pontos quando a gente for representar no gráfico, porque se a gente for tentar pegar o tamanho do vetor de ZB, né? Ou seja, fazer o Pitágoras calcular o tamanho do vetor de ZB, a gente vai concluir que vai ser justamente R ao quadrado mais XA mais 100. O que antes, o ZB, o componente vertical, né, era XA menos 100, tá? Guarda essa informação aqui, não sei se você já percebeu o que vai acontecer depois. Por quê? Quando a gente vai escrever justamente calcular a impedância, o módulo da impedância de ZA,
a gente tem apenas RA ao quadrado mais XA ao quadrado. E aí, quando a gente compara essas duas fórmulas aqui, mas a gente tem que respeitar a regra de que o módulo ZA é maior do que o módulo ZB, a gente acaba estabelecendo que nessa situação, quando a gente assume um XA negativo, a gente acaba concluindo que o módulo ZB é maior do que o módulo ZA. E aí, por comparação das duas equações, percebe-se uma contradição com o enunciado, porque nessa situação, o módulo ZB é maior do que o módulo de ZA. Entendeu? Por isso que o XA ele não pode ser negativo, porque vai acabar justamente fazendo com que o módulo ZB seja maior do que o módulo ZA. Entendeu? E assim, para não se contradizer com o enunciado que a gente quer que o módulo ZA seja maior do que o módulo ZB, a gente conclui que o XA é positivo. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado a resolver essa questão, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo assim que puder. E que, no final das contas, a resposta dessa questão é ZA sendo igual a 48,41 mais J 87,5. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar, curtirem, compartilhar e se inscreverem, além de seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição. Então não deixem de passar lá que eu estou postando conteúdos a mais. Não deixe de compartilhar esse vídeo para ajudar quem tenha dúvida nesse tipo de questão e possa dar uma ajuda para eles também. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.